Olá, a paz do Senhor, professores que trabalham com o departamento infantil. Está começando mais uma pré-aula para discipulado. Isso mesmo, discipulado infantil. É hora de nós estarmos discipulando as nossas crianças para avançar no ensino da palavra do Senhor. E é muito bom ter você aqui. Eu amei ter muitos comentários já desde a nossa aula introdutória, da nossa aula de número 1, que você já acompanhou aqui, que eu acredito em Deus, onde você já levou as suas crianças para a sala e já começou o discipulado. Nós já estamos na aula de número 2, hoje feitos com um propósito. Mas afinal de contas, o que é mesmo esse discipulado infantil? Olha, é uma modalidade de educação cristã. O discipulado infantil é uma ferramenta de ensino significativa. Não é apenas para nós estarmos lá com um conteúdo para darmos conta, mas para transformarmos uma vida. Tem a finalidade de apresentar de forma simples e prática à criança o plano da salvação elaborado por Deus e efetuado por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para todas as pessoas, inclusive a criança. Qual o resultado do discipulado infantil? A criança crescerá com fé em Deus e terá a sua palavra como regra para o seu dia a dia. Quando for adolescente, se encaminhará para o batismo em águas, que é uma ordenança de Cristo à igreja, pela qual a pessoa dá testemunho público da sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Esse é o resultado, então. O nosso discipulado aqui é para as crianças alfabetizadas, para as crianças de 7 até 11 anos, ou se a criança já for alfabetizada antes dos 7 anos e tiver compreensão da Bíblia e já aceitou Jesus, agora é hora de você fazer ela progredir no ensino da palavra do Senhor. Ela precisa crescer, não só em tamanho, mas agora ela está se letrando, se alfabetizando lá na escola, está vivenciando, o mundo letrado, o mundo escrito, ouvido e falado, e agora é hora dela também fazer um letramento, fazer um discipulado infantil para aprofundar o conhecimento da palavra do Senhor. Aqui nós temos uma proposta prontinha que você pode assistir. Aqui já estamos na segunda aula, assistir todas as aulas e abaixo a esse vídeo há um link da qual você vai ser remetido para as nossas pastas lá no Google Drive, onde você pode baixar todo o material já introdutório, as 6 etapas para que você possa implantar um discipulado infantil aí na tua igreja, na tua casa, se tu desejares, e também todo o conteúdo para essas 8 aulas, que aqui nós já estamos na de número 2. O que você vai precisar? Você vai precisar de um bom planejamento e nós estamos aqui oferecendo gratuitamente. Essa é a nossa ideia de planejamento para discipular as crianças. E as crianças também vão precisar de um caderno, isso mesmo, de um caderno. Elas vão precisar de um caderninho simples, onde você vai colocar aí já desde o primeiro encontro, uma capa, colocar o lema do discipulado e eles vão anotando aula por aula, um resumo de tudo que vão aprendendo e vão fazendo suas tarefas, que a maioria delas é uma pesquisa bíblica, da qual eles vão ler, vão copiar e vão voltar para a sala de aula na próxima aula discutir o que entenderam sobre aquilo que leram e ouviram. Muito bem. Para a aula de hoje, a nossa aula de número 2, nós vamos precisar destes materiais. E todos eles, como já disse, estão lá no Google Drive. Você vai precisar de uma seta, eu fiz a minha aqui, fiz a minha em EVA, é o mesmo modelinho. Só resolvi rechear ela com manta acrílica e fiz a minha mais gordinha. Mas você pode baixar e fazer de papel, porque afinal de contas é uma aula. E esse material, para mim, ele é bom porque eu acabo fazendo vários treinamentos. E a criança também gosta de algo mais elaborado. Mas também dá certo com o papel. Você vai precisar de um versículo bíblico que nós estamos deixando aqui como sugestão, de Romanos 8:38, já deixamos o visual, as setas
já tudo colocadinho aí em uma folha para você imprimir para todas as suas crianças. Alguns círculos do Zé Bom de Bíblia. Se você está chegando no nosso canal, calma que você já vai ver o nosso mascote que nos auxilia aqui nas lições sobre o discipulado. E também hoje nós vamos ver um novo material chamado Os Corações Coloridos. E tem uma tarefa, já uma tarefa que já está digitada e em uma folha 4, que você pode baixar e imprimir para colocar no caderno dos seus alunos. Você vai precisar dessa ferramenta pedagógica, ó. Este grandão aqui, esse é o nosso mascote, é o Zé Bom de Bíblia. É porque ele pode ser feito aí em uma caixa de sapato. E se você quiser e deseja fazer também o meu ali é uma caixa de bombom, mas eu tenho outro aqui, ó, com o mesmo designer lá que você pode baixar e imprimir. Eu recortei, fiz tudo em EVA e fiz o meu Zé Bom de Bíblia. E você vai precisar hoje tirar alguns círculos que nós já vamos ver. Vou deixar ele aqui esperando este momento. Bem, o que você vai precisar mais também são esses corações coloridos. Se você não conhece as cores do livro Sem Palavra, e você trabalha com criança, deveria conhecer. A Aliança Pro Evangelista do Mundo, a APEC Evangelista de Criança, ela tem o livro visualizado, né, o livro Sem Palavras, que usa as cores da salvação. Quais são essas cores? O preto para simbolizar o pecado. Olha só, o preto, eu tenho aqui um lápis de cor que vai simbolizar o pecado. Nós temos o vermelho, que vai simbolizar a salvação. Nós temos o branco, olha que bonitinho, que vai simbolizar, né, a adoção, à medida que nós nos tornamos livres do pecado e filhos de Deus, uma nova vida. Nós temos o amarelo, que agora esta nova vida nos garante a eternidade com Jesus Cristo. E nós temos o verde, que simboliza aí as cores das plantas e é a vida cristã, o crescimento desta vida cristã que nós temos. E nós acreditamos que as crianças que nós estamos discipulando estão todas verdinhas, né? Estão crescendo, não só em estatura aí diante da sociedade onde vivem, mas elas podem viver uma vida cristã feliz, satisfeita, sem dúvidas e regradas pela palavra do Senhor. Aqui é só uma opção, né? Eu tenho estes que nós utilizamos aqui, os lápis, mas é muito conhecido usar também em forma de coração, né? Coração sujo, o coração vermelho, o coração branco que simboliza o vermelho sangue de Jesus e o branco que vai simbolizar a limpeza, a lavagem, o amarelo que vai simbolizar o céu, para onde nós vamos, e o verde, o crescimento. Para este discipulado, nós fizemos também corações menores, porque você vai estar em sala de aula e você vai conseguir visualizar com a criança através de um material menor, para que ela possa manipular, nada de velcro colado e algumas figuras. Dentro da pasta, já desde a aula introdutória, você já pode acompanhar como fabricar. E hoje, na aula de hoje, como nós já vamos iniciar utilizando os corações coloridos, eu recoloquei novamente e só será nesta aula e depois só apresentaremos os próximos, os moldes de cada um desses e de cada gravura e onde vai colocar em cada cor. Então hoje você vai precisar apenas do coração cinza. Aqui o meu, ele está meio sujo, meio branco, coração branco e a cruz de Jesus. E você já vai utilizar na próxima aula o coração vermelho. Mas hoje, especificamente nessa aula, você vai usar o pecado e a lavagem pelo sangue de Jesus, que a cruz é vermelha e ela vai nos dar essa identidade através do plano da salvação. Então,
Nada de novidade, apenas um novo material em cima de um material evangelístico chamado As Cores da Salvação, para nós levarmos a criança à doutrina da salvação de uma maneira lúdica e clara, para que ela possa entender através das cores. Aí, como eu já disse, tem todos os moldes lá, como você vai fazer e todos os objetos que nós vamos utilizar a cada lição. Lição de número 2, feitos com um propósito. Agora é a hora de recepcionar os seus alunos, afinal de contas eles já tiveram a primeira aula e eles foram para casa com muitas novidades. Então, é hora de você receber as suas crianças com muito carinho. Você pode colocar um corinho lá, né? Você pode receber eles dando um abraço, você pode cumprimentar um a um, inventar até um cumprimento de mão diferente. Eu não sei qual é a tua forma, mas as nossas crianças aqui nós gostamos muito de abraçar, né? Então receba as crianças com carinho, pergunte a elas como foi a sua semana, se deu tempo de fazer tarefas ou não, né? E agora é hora de conversar e você vai começar então a sua aula do discipulado e ore com elas. O objetivo desta oração inicial, professor, é que as crianças realmente possam ter uma direção pela palavra do Senhor. Há tantas crianças já com depressão, há tantas crianças tristes, mesmo em meio a uma escola inteira de quase 400 alunos como eu trabalho, eu vejo tantas crianças solitárias, tantas crianças tristes, e não deveria ser assim. A infância é um período muito divertido, é um período muito alegre, de muitos mimos, né? De todos aqueles que cuidam das crianças, mas hoje as crianças se deprimem rápido, moram em apartamentos, vivem uma vida corrida, com muitos horários, né? Acabam tendo uma educação integral, às vezes passam o dia inteiro na escola, às vezes os pais chegam em casa e ainda precisam ficar altas horas fazendo horas extras, ficam aos cuidados de outros, né? Dos pais, ou até mesmo sozinhos. São crianças que precisam de muito carinho. E é neste momento que ela vai encontrar em você uma parte desse carinho que não vai suprir a presença dos pais, mas vai acrescer para que ela cresça segura, com uma identidade de pessoa feliz e de quem as ama. Chegou então a hora do lema do discipulado. Isso mesmo, nós todas as aulas fazemos o lema com eles. Por quê? Já está no caderninho, nós estamos agora pedindo que eles decorem este lema. Porque, afinal de contas, vai ser o juramento lá no dia da formatura, quando nós encerrarmos esse ciclo de 8 aulas. Então, eles vão pegar a sua Bíblia na mão, né? E você vai dizer para eles, professor, olha, já deixei ali, né? A Bíblia é o livro de Deus. Ela nos ensina quem é Deus, o quanto Ele nos ama, como devemos viver e como será o nosso futuro. Eu creio na Bíblia. E as crianças podem, então, dizer isso já de uma forma decor, porque, afinal de contas, já estamos aí na segunda aula e as crianças são muito espertas. Logo em seguida, converse com os pequenos discípulos sobre como passaram desde a última aula e confira a tarefa. Este é um momento importante, não faça deste momento com rigor, não é como aula secular, mas é uma tarefa para que eles cresçam. E agora é a hora de até você avaliar se eles tiveram ajuda, se eles tiveram dificuldades de manusear a palavra do Senhor, né? Em procurar entre versículos e capítulos, nas divisões da Bíblia. Afinal de contas, é uma mini biblioteca. São 66 livros e tem criança que não tem um conhecimento para fazer atividade sozinha. Então, agora é a hora de você perguntar se eles conseguiram aí responder, procurar nessa tarefinha aí, que era para copiar Salmo 33 e 6, João 1 e 8, João 1 e 12, de João 4 e 24 e Efésios 4 e 6. Eu deixei aí uma colinha já para que você possa, se quiser, imprimir e deixar no seu caderno. Eu tenho a minha. É hora de ver, de olhar se a criança conseguiu entender tudo isso. E perguntar para ela, né? Se ela entendeu o que copiou, se foi difícil, se teve ajuda dos familiares. E à medida que essa primeira parte terminar, conclua
essa atividade dizendo quais são os seus sentimentos diante da palavra de Deus, em saber que foi Ele que fez todas as coisas, que Jesus veio para nos avisar, né? Ele veio avisar dessa luz maravilhosa, deste Deus Todo-Poderoso, né? Que Ele estava entre nós e que Ele queria nos adotar como filhos. É aquilo que João 1:12. 1:12, né? Se nós crermos em Jesus, a saber, no seu nome, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. E depois, as crianças concluíram que Deus é Espírito. Não dá para ver, Ele é invisível mesmo, mas dá para sentir. E Ele está conosco através do seu bendito e maravilhoso Consolador, o Espírito Santo, que sempre está nos fazendo lembrar todas as palavras que Jesus tem nos dito e também nos ensina todas as coisas, principalmente sobre o pecado, a justiça e o juízo. E que há um só Pai, né? Um só Deus, um Senhor, da qual é por todos e por todos nós. Amém. Agora vamos então propriamente para a aula de número 2. Você vai entregar uma seta para cada criança e vai perguntar para que serve. É claro que vamos chegar a várias conclusões e eles vão dizer, olha, para indicar o lugar, né? E você vai concluir com eles dizendo, é para um propósito. Neste momento, eu deixo como sugestão que você imprima com antecedência Romanos 8:28, que é este versículo. Olha que bonitinho esse visual, fiquei apaixonada. Olha, sabemos que Deus, olha, já imita o mundo, né? Ele que criou todas as coisas. Age em todas as coisas, olha, como Criador. Ele pode interferir tanto na natureza como na nossa natureza, afinal de contas, Ele é poderoso. Para o bem daqueles que o amam, olha, o menininho azul, já vai aí distinguir bem sobre gênero, né? Dos que foram chamados, uma menininha rosa, olha que bonitinho, de acordo com o seu propósito, já uma seta, e aí a referência bíblica, Romanos 8:28. Professor, você pode, eu já fiz e vale a pena, esconder todos esses 6 pedacinhos no ambiente onde você for discipular e comece a dizer, olha, nós temos um versículo bíblico escondido aqui. E vocês têm que procurar. E você começa a dar dica, ó, tá quente, tá frio, as crianças gostam de brincar assim. Até que eles achem. Quando eles trouxerem, vocês podem colocar sobre uma mesa, montar o versículo, repeti-lo, perguntar se entenderam. E as crianças vão perceber uma coisa. Olha, como elas não tinham direção. Afinal de contas, elas não sabiam onde estavam. Procuraram ali, lá, foram para todos os lugares. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O versículo de hoje está nos ensinando, lá em Provérbios 16:4, que Deus fez tudo com um propósito. Desde o momento em que Ele fez o mundo, Ele fez o homem, Ele fez a mulher, e deste homem e mulher chegou até nós, tudo tem um propósito, tudo tem uma direção. E agora é hora, então, de você fazer essa explicação para eles. E eles vão entender, através dessa ludicidade, de procurar sem direção esses pedacinhos do versículo até conseguir montar. Então, quando Deus fez o mundo, Ele fez com um propósito, principalmente quando fez o homem e a mulher. Essa primeira parte concluída, as crianças entenderam? É hora de você pegar a Bíblia, então, e ler Romanos 8:28, que é o versículo que eles acabaram de procurar e montar, para saber de onde foi tirado, né? Da Bíblia, olha, o nosso livro didático. O Senhor faz cada um com propósito. E o propósito do Senhor é sermos seus filhos. E daí está aí o versículo, e você faça uma reflexão com a criança. Criança, você já parou para pensar que coisa importante sermos filhos de Deus? Termos a imagem e semelhança desse Deus poderoso, amoroso, amigo e salvador? É hora de você escutar as crianças e já começar, então, pedindo que eles tirem os seus cadernos para começar a copiar. Você vai precisar de um quadro, professor. Se você não tiver um quadro, faça em cartolinas, em papéis, para que eles possam copiar, ou então digite e imprima, ou você pode salvar essa tela e já imprimir para as suas crianças. Coloque o título,
feitos com propósito. Peçam que eles colhem, então, aí uma setinha de cada. Se você tem pouco tempo, já leve tudo cortadinho, as crianças só colhem, né? E copiem ali o versículo. O Senhor faz tudo com propósito. Provérbios 16:4, somente a parte A. Qual foi esse propósito? E agora é hora deles copiarem tudo essa história que nós fizemos e tirar da Bíblia, que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, onde está escrito que Deus fez, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança, que domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quantas verdades a serem aprendidas neste versículo. E à medida que eles terminarem de copiar, lance aí uma perguntinha. Como era o ser humano ao sair das mãos do Criador? E daí eles vão perceber que o ser humano foi criado imagem e semelhança de Deus. Tinha um propósito. E agora é hora do professor de você mostrar então o coração branco e dizer que o homem, quando foi feito por Deus, ele tinha capacidade de amar, de perdoar, de falar a verdade. Ele tinha realmente a sua vida sem pecado. É como esse coração era branco, não tinha nada. Mas à medida que o homem não conseguiu obedecer uma única ordem dada por Deus, que ele começou a desobedecer, começou a surgir o pecado na sua vida. Mostra o coração cinza ou preto, né? O homem pecou. A palavra grega para o pecado, que é usada na Bíblia, significa errar o alvo. Veja, Deus tinha feito a gente com um propósito. E o homem agora desvirtuou esse propósito. Ele não quer mais ser filho de Deus. Ele não quer mais Deus como pai, regendo a sua vida. Ele quer se autogovernar. Ele desobedece às regras e começa então a fazer tudo conforme a sua cabeça. E isso ele acaba pecando, né? Desobedecendo a Deus. Nós fomos criados para obedecer, nós fomos criados para fazer coisas boas. E o homem então começa a mentir, começa a se esconder, começa a ter medo, tudo a partir do momento em que ele saiu da direção. Os primeiros homens erraram o propósito, que era obedecer, que era ser filhos, depender de Deus. Agora, professor, é hora de você dizer então para os seus alunos, ou ler da Bíblia, ou dizer de cor, alguns versículos que falem. Você pode até ler da Bíblia, Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus, né? Daquele poder de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O homem começaria a morrer. E qual é a solução? Então, a solução precisava então da cruz do Calvário. Alguém precisava morrer no lugar do homem. E foi Jesus que veio então dar essa direção. E ele diz, olhem para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É hora de você colocar então a sua cruz vermelha sobre o coração que está sujo, já explicar que a partir do momento em que nós o aceitamos, ele tem condições de nos limpar através do seu sangue e nos botar novamente na direção do amor, na direção da verdade, na direção certa, porque ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. É neste momento, então, que você vai levar o seu aluno a Cristo, né? Então, olha ali, está toda a explicação que eu já disse. E olha só, à medida que nós voltarmos para a direção certa, através do caminho certo, que é Jesus, há um prêmio. Olha que coisa mais maravilhosa que as crianças vão levar para casa. Este prêmio se chama salvação, o que está escrito em Atos capítulo 16 e 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Professor, assim que as crianças terminarem de fazer isso, é hora de pegar o Zé Bom de Bíblia e aprofundar um pouquinho mais o conhecimento que já temos sobre a Bíblia. O primeiro livro que foi impresso no mundo, ele é de um autor só, que é o nosso Deus maravilhoso, e ele também hoje tem um alvo, né? Que o alvo da Bíblia é Jesus, que nós explicamos na aula passada. E hoje você vai tirar um número de dentro, 40 escritores. E você vai explicar para as crianças, à medida em que você mostrar esse número, que mesmo que Deus seja o autor da Bíblia, e Ele é o único autor, Ele necessitou, né, ou Ele resolveu utilizar 40 escritores para escrever os 66 livros que está nessa mini biblioteca chamada Bíblia Sagrada. Então, eram homens diferentes de diferentes atividades, viviam distantes uns dos outros, uns nem conheceram os outros, um já tinha falecido, o outro ainda já estava nascendo e já iria escrever. Tinham estilos e características distintas, uns eram agricultores, outros pescadores, outros renomados reis, e eles eram de 3 continentes. 40 escritores escreveram a Bíblia Sagrada. E demorou, olha, 1.600 anos. Um século e meio e mais 100 anos. 1.600 anos. Olha só quanto tempo demorou, né? Para que fosse escrito a Bíblia. E depois você vai tirar mais um, que a Bíblia começou a ser escrita. E agora é uma coisa bem importante, deste tempo para este momento. Você vai explicar que a Bíblia foi escrita 1.500 anos antes de Cristo. E daí nós vamos ensinar uma sigla bem legal, que é AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Deixa eu passar ali para que você possa ver na tela. 1.600 anos, né, de Moisés ao apóstolo João, e eles mais para frente a gente vai aprofundar durante as lições do discipulado 1 e 2 e 3, tudo isso sobre autores, o escritor e sobre os autores da Bíblia. Então, agora você vai tirar o último círculo, que é o 90, 90 depois de Cristo. É hora de você explicar, então, que a contagem do nosso calendário cristão, ele depende do nascimento de Jesus. A partir do momento em que Jesus nasce, começa a contar o ano 1, o ano 0, né? Depois 1, 2, 3, até 2019. Então, antes de Cristo, eles faziam outra contagem, 1.500 anos, a Bíblia começou a ser escrita. Os profetas, Moisés começou já a escrever dizendo, vai vir um Salvador. Deus fez todas as coisas, o homem pecou, mas Deus tem um plano de salvação e virá um Salvador. E depois Jesus veio ao mundo, sim, no tempo certo e desejável. E ele, então, teve um encontro com outros escritores que continuaram contando a sua história. E eu e você continuamos contando essa história maravilhosa, tanto é que estamos aqui conversando sobre isso. Bem, professor, já está quase encerrando a sua aula de número 2. É hora de você deixar uma tarefa. E eu deixei aí para que você possa imprimir quatro já em uma folha 4, para que você possa já imprimir e deixar no caderninho dos seus alunos. Eles vão ler as referências bíblicas e responder em seu caderno 6 perguntinhas. Sobre a criação, sobre aquilo que a serpente disse à mulher lá no Éden, como foi o primeiro pecado, o que é pecado, né? Que é se desviar do alvo aí. Qual o resultado final do pecado e como Satanás nos engana nos dias atuais. Será que ele é uma serpente? As crianças precisam verificar aí através dessas referências bíblicas, elas vão ler, elas até podem copiar, eu copiei todas elas, não é tão demorado, né? Mas eu sou uma adulta, as crianças podem ter mais dificuldade, mas elas precisarão consultar a palavra do Senhor para responder essas perguntas. E na aula de número 3, você vai corrigir e vai estar conversando com elas sobre todo esse aprendizado, sobre a criação do mundo, o pecado e também a salvação através de Jesus Cristo. É hora então de você
cantar um corinho. Eu deixei como sugestão, leia a Bíblia e faça oração. Tem como você baixar, é um corinho bem antigo e as crianças vão gostar bastante. É hora então de você fazer o encerramento desta aula de número 3. Não esqueça, nunca exceda a 1h30, porque senão acaba sendo muito enfadonho para as crianças. Diga para elas, parabéns, você completou o estudo da 2ª lição. Hoje é dia de receber um prêmio, a salvação. E se ainda as crianças não têm certeza da sua salvação, é hora de você levá-las a Cristo, orar por elas, porque hoje elas aprenderam que pecar é errar o alvo. E Deus nos fez para vivermos uma vida de verdade, de paz, de amor conosco e com o nosso próximo. Por isso, não erre o alvo, continue seguindo Jesus. Ele é o caminho que vai nos levar para uma vida bem diferente que nós vivemos aqui. Mas até lá, o seu bendito Espírito Santo pode caminhar conosco e nos ensinar todas as coisas. Não minta, não chame palavrões, não assista ou pratique a violência. Não desobedeça. Até a próxima aula, ore e faça a sua tarefa. Muito obrigado, professor discipulador que esteve aqui conosco. Que Deus te abençoe. Deixa aí os seus comentários se essas aulas têm sido de grande valia para a tua igreja e para as tuas crianças. Eu decidi discipular, porque discipular crianças é fazê-las chegar mais perto dos braços de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.